A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos nessa média quarta-feira, hoje 27 de janeiro. Dentro de instantes estaremos trazendo a continuidade do estudo que nós estamos realizando sempre às quintas-feiras sobre Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja, Atos missiológicos. Você, portanto, deve continuar com seu coração aberto e receptivo para mais uma vez receber a palavra de Deus. O que vocês imaginam de uma rosa ungida, de uma vassoura ungida? Não tem diferença. Não há diferença. Não há diferença. São indulgências que se prega, que se ensina por aí. E as pessoas estão acreditando nesses engodos, nessas mentiras. O que você imagina, além da confissão positiva, o neopentecostalismo, que hoje está trazendo confusão na mente das pessoas. Eu já tive a oportunidade de ouvir muitas incontáveis histórias, inclusive uma delas que o povo estava reunido no templo, como nós estamos aqui, e de repente alguém saiu lá da frente e disse: abram espaço, abram ala que está descendo agora mesmo o anjo Gabriel. Isso é heresia, isso é engodo, isso é mentira. Sabe por que isso está acontecendo hoje na igreja? Porque as pessoas estão deixando de examinar as escrituras, como faziam os bereanos. A Bíblia diz que os bereanos, quando ouviram o evangelho pregado pelos apóstolos, eles foram conferir, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles foram conferir se aquilo que eles estavam ouvindo batia com a palavra. A Bíblia diz que, se for possível, até os escolhidos seriam enganados. E não foi diferente. Mas graças a Deus que eu reconheci o meu erro, me arrependi, me retratei com a minha denominação e jamais irei fazer tal coisa. Jesus pode estar bem pertinho de voltar, às portas, como nós cremos, como sempre acreditamos, mas jamais irei dizer que Jesus vem tal dia, tal mês, tal hora, tal ano, porque somente Jesus, Ele sabe. E quando ele estava aqui como homem, ele disse: nem eu, nem os anjos sabem, senão somente meu Pai. Eu estou contando isso aqui para mostrar para vocês que ninguém, mas ninguém mesmo, pode se sentir: eu sou inatingível, nada vai me enganar, eu tenho certeza que eu não vou me iludir. Cuidado, a Bíblia diz que quem pensa que está em pé, cuide que não caia. Então o neopentecostalismo, G12, é tantos ensinos aí, absurdos, né? Show da graça, de milagres, de cura, isso não tem na palavra de Deus. Olha, quando Jesus fazia um milagre, muitas vezes ele dizia: vai, não contes nada a ninguém. Isso é sensacionalismo, isso é para dar ibope. Pare de sofrer. Onde é que você vê na Bíblia Jesus dizendo isso? Pelo contrário, ele diz: no mundo tereis o quê? Aflições. Então hoje, mais do que nunca, as coisas parecem que se repetem com outros nomes, com outros títulos, mas o pecado é o mesmo: indulgências, doutrinas de homens, ensino de demônios. E a gente tem que estar com a palavra de Deus aberta para ver se aquilo que a gente está ouvindo bate com a palavra, está certo. Porque se for possível, até os escolhidos seriam enganados. Então nós tivemos nesses lugares aonde realmente a história, né, mostra que aconteceu, onde foi registrado. Em Genebra, na Suíça, em Berna também, foi produzida o que chama-se Institutas Cristãs. O que é isso? É um vasto compêndio de teologia sistemática, que esses homens reformadores criaram
e trouxeram a lume para abrir a mente de toda a igreja. Nós visitamos esses lugares. Então, meus irmãos, foi preciso que se estabelecesse princípios fundamentais que estivesse abalizado, estivesse alicerçado pela palavra. Foi quando foi criada as 5 solas: sola fé, sola escritura, sola Cristo, sola graça, sola glória. E pasme, eu tenho aqui um recorte de uma matéria que eu vou ler para vocês, publicada na revista Ultimato. Isso é um articulista que preparou, e eu não vou tomar isso como sendo atribuído a mim, foi pesquisa do mês de setembro e outubro de 2007, veja quanto tempo faz, né? E então ele falou o seguinte, e é importante a gente ouvir isso: contra um status que já perdurava havia mais de 1 milênio, desde a época do imperador Constantino. A igreja era uma instituição privilegiada, influente e poderosa. Sua ascendência na sociedade era incontestável, tanto no âmbito religioso quanto no secular, até o 3º século. No final da Idade Média existia na Europa o fenômeno conhecido como cristandade, entre aspas, uma situação de forte integração entre a igreja e o Estado, grande uniformidade religiosa e plena hegemonia da Igreja Católica Romana. Nesse contexto, os que ousavam questionar a autoridade eclesiástica encontravam implacável oposição. São exemplos disso os cátaros ou albigenes, uma seita sincretista, porque hoje a gente sabe que é o sincretismo religioso que muitas vezes recebe o pseudonome de cristãos. Nós temos muitas seitas aí, como os chamados Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O título é fantástico, um nome belíssimo: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas onde está o fundamento doutrinário dessa religião? Na palavra ou nas revelações que o seu fundador, Joseph Smith, ele apresentou, dizendo que era um anjo que tinha vindo, revelou as placas de lâminas de ouro? Onde tem isso na palavra de Deus? Então, do mesmo modo como houve no passado, hoje se repete. Como diz aqui o articulista, nesse contexto, são exemplos disso os cátaros, os albigenses, uma seita sincretista aniquilada por uma cruzada no século XIII. E o sacerdote tcheco Jan Hus, condenado pelo concílio de Constança e executado na fogueira em 1415. Por alguns anos, o destino de Lutero parecia precário. A partir de publicação das 95 teses que eu mostrei para vocês, afixadas lá na porta da catedral, ele se viu diante de constantes ameaças. O momento mais atemorizante foi a Dieta de Worms, em 1521, na qual os poderosos constituídos, os nobres, os prelados e o imperador Carlos V o intimaram a renegar as suas ideias defendidas por ele. Lutero foi formalmente condenado como herege. Agora, ele poderia ser morto a qualquer momento. Foi então que interveio o seu príncipe eleitor, Frederico, o sábio, cujos soldados o levaram para um esconderijo seguro no castelo de Wartburg, na Alemanha. Nós estivemos lá nesse castelo. Bem diferente foi a sorte dos reformadores na França.
onde as perseguições e ações militares tiveram um efeito devastador contra o novo movimento. O episódio mais extremo do tipo de reações que a reforma poderia sofrer foi o massacre iniciado no dia 24 de agosto de 1572, o dia de São Bartolomeu, após o brutal assassinato do almirante Gaspar de Coligny, o mais destacado dos protestantes franceses. Milhares de huguenotes foram trucidados em Paris e no interior da França. Isso é o que o articulista descreve. O mesmo tipo de intolerância destroçou o protestantismo nascente em países como Espanha, Bélgica e Polônia. No entanto, apesar de todas as possibilidades contrárias, a reforma prosperou. Não foi simplesmente por causa de fatores culturais, políticos e ações que ela triunfou, nem mesmo em razão da personalidade dos reformadores, homens que tinham grandes limitações, verdadeiros vasos de barro na linguagem do apóstolo São Paulo. Seu êxito resultou das ideias revolucionárias que defenderam, a começar do conceito de liberdade da opressão eclesiástica. Quero abrir aqui um parênteses. Nós estamos perdendo aos poucos essa liberdade. Aos poucos. Por isso que eu disse aqui a vocês, não desperdice as oportunidades que você tem de vir subir a casa do Senhor. Nós estamos perdendo essa. Os dias estão contados. Restrições e mais restrições virão posteriormente. Hoje estamos até com uma pequena restrição, apenas 30% da capacidade do templo ser ocupado. Mas isso pode se agravar. Então, a liberdade da expressão eclesiástica, liberdade para estudar a palavra de Deus, liberdade para adorar a Deus, liberdade de acordo com os ditames da própria consciência. Lutero trabalhou esse conceito em seu famoso escrito de 1520, A Liberdade do Cristão, de sua autoria, no qual argumenta que essa liberdade é acompanhada de forte senso de dever. A gente sabe que em alguns países na Europa não há mais liberdade. Cristãos a estas horas, agora exatamente, estão sendo torturados, estão sendo martirizados, estão tendo suas cabeças decepadas por causa do nome de Jesus. Países onde não há liberdade de expressão religiosa, como o Dragão Vermelho, nós sabemos que não há mais liberdade. Os cristãos são perseguidos, ao ponto de alguns, se quiserem ter o que comer, têm que negar o nome de Jesus. Essa chamada nova ordem mundial será tão grande, tamanha, que não pense que só vai ser lá no Dragão Vermelho, vai ser o mundo todo. Do mesmo modo como essa praga, essa peste, ela chegou a todos os cantos e recantos desse mundo, dos nossos continentes. Austrália, Estados Unidos da América do Norte, América do Sul, América Central, Europa, Ásia, tigres asiáticos está em toda parte. Assim também, essa nova ordem mundial, que será encabeçada, eu já falei isso aqui para vocês, nós estamos vivendo esses cinco anti-Deus, anticristo, anti-igreja, antissemitismo e antifamília. Ponha isso na sua cabeça, não esqueça. Nós estamos vivendo esses momentos em nossos dias. Mas voltando aqui, irmãos, ninguém conhece um pouco da história de Catarina von Bora. Não é von Bora, não, é von, V-O-N, e depois o nome Bora. Von Bora, de Lucas Crache, nome alemão. Essa mulher, que muitos dizem que Martinho Lutero deixou a batina para casar com ela, que ele era monge. A história dessa mulher é interessante, é fascinante. Nesse mesmo artigo dessa revista, o articulista descreve algumas coisas que eu chamo a atenção de vocês. Inconformado com os erros crassos, com os erros de doutrina, com os dogmas, com a tradição religiosa que ele não estava aceitando, e ele ao ter rompido com a tradição, inconformado com a venda de indulgências,
pela igreja. Ele foi tido como rebelde, como se alguém que se rebela contra, não Deus, mas contra a igreja, tradição. Foi quando ele escreveu aquelas 95 teses, que eram discordando daquilo que estava sendo ensinado. E aí, surge na sua vida, tão logo ele toma essa decisão, ele não casou para depois tomar a decisão, ele foi depois que tomou a decisão de casar-se, que provavelmente, indubitavelmente, ele deve ter lido na palavra de Deus, que Pedro não foi o primeiro papa. Aliás, Pedro era casado. Uma vez a sogra de Pedro estava doente, e mandaram chamar Jesus para que ele orasse. Então, se dizem que Pedro foi o primeiro papa, e eles creem na infalibilidade papal e no celibatário, então está tudo errado, porque Pedro era casado, Pedro tinha uma sogra. E o próprio Martinho Lutero depois sentiu a necessidade de ter uma esposa. E essa mulher, Catarina von Bora, conhecida apenas como a esposa de Lutero, foi também uma mulher de fibra e um pilar para a construção do movimento reformista. Você nunca ouviu isso? Vai ouvir agora. Ela nasceu numa família pobre, quer dizer, nobre que empobreceu, né? Porque uma coisa é você ser pobre e ficar rico, e outra coisa é você ser rico e ficar pobre. Então era uma família nobre que ficou empobrecida, como muita gente agora, que vivia muito bem, e com tudo que tem de direito, e diante dessa pandemia que está aí, fechou fábrica, fechou loja, quebrou, está falido. Então foi uma queda na economia. Então a Catarina era de uma família nobre, e ela ficou empobrecida. Então ela era freira. Seu pai colocou-a num convento para que ela pudesse ali receber toda a instrução religiosa, fosse realmente, tivesse a oportunidade de conhecer, né, e viver uma vida decente cristamente. Então ele deixou ela num convento, para que ela obtivesse boas informações, ela fosse educada e tal e tal. Essa moça freira viveu enclausurada lá no convento, sem ter a menor intenção de casar, que as freiras fazem um voto de que casa com Jesus, Jesus é o seu esposo, e ela tinha feito isso. Só que essa mulher, quando ouviu que a reforma estava abrindo os olhos e os ouvidos da alma e do coração das pessoas, para que realmente eles não continuassem no erro, no engano e na mentira, e pudessem crer nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, então ela optou também por conhecer e defender as Escrituras. A princípio, diz o articulista aqui, que ela não tinha intenção de casar com Lutero. Vocês vejam que coisa interessante, né? E diz aqui o articulista que pela aproximação que ela teve, foi mais por defender a veracidade das Escrituras, não por causa de um casamento. Como muitos católicos dizem, Martinho Lutero era monge, deixou a abadina para casar com a freira. Absolutamente. Não foi por isso. Esse articulista aqui, acho que pesquisou muito a fundo, ele diz o seguinte: ela viveu numa clausura, parecia que ali terminaria seus dias, até que alguns escritos de Lutero chegaram às suas mãos. Impactada pela ideia da justificação, que é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, reconciliação, justificação, santificação. Então, através dos estudos que chegou às mãos dela, ela resolveu abandonar o convento e refugiou-se no castelo que o príncipe Frederico dera a Lutero em Wittenberg, esse dito castelo que nós já estivemos lá. Das freiras que fugiram com ela, 9 se casaram, exceto Catarina, pois, diz um outro escritor aqui, alemão, nome ruim de até pronunciar, não vou me arvorar isso,
Mas diz um certo escritor que por quem ela se apaixonara, foi proibida pela família de se casar com ela, por ser uma ex-monja. Esse cidadão aqui, um alemão, se apaixonou por ela, mas a família disse que ele não casasse com ela, porque ela era uma pessoa que não merecia, era uma ex-monja, não merecia casar com seu filho. Aí foi quando ela acabou se aproximando de Martinho Lutero, muito depois, diga-se de passagem, e casou-se com ele. Ela instalou na casa dela um pensionato, aonde acolhia estudantes. Além disso, cuidava das terras onde criavam animais e produziam alimentos para as pessoas que moravam com eles, que chegaram a ser mais de 50 em algumas ocasiões. Visitava doentes e viúvas. Ou seja, ela passou a ser depois de casar-se com Martinho Lutero, aquela mulher que estava realmente auxiliando, fazendo um trabalho de assistência filantrópica, um trabalho de auxílio, de socorro, como um trabalho de diaconisa ou de diáconos. Lutero, então, oficialmente, fora relutante de se casar, passou a admirar essa mulher fantástica e apaixonou-se profundamente por ela, por isso casou-se com ela, porque viu o trabalho que ela estava realizando. Catarina foi o amor da vida dele, depois de Jesus, porque ela foi uma baluarte. O articulista diz aqui, que nessa biografia dela, ela é comparada ao que está escrito lá em Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem achará? Mulher virtuosa, quem achará? E aí essa mulher, então, ela também ajudou muito Martinho Lutero, ajudou demasiadamente, porque ele teve muitos momentos depressivos, ele teve depressão, ele teve momentos de tentações, e essa mulher estava ali ao lado dele, ajudando, orando, aconselhando. Então diz o articulista, concluindo, que não há na terra um laço tão doce, nenhuma separação mais amarga, como os que ocorrem num bom casamento. E ainda, não há relação mais bela, mais amável e mais desejável, nem comunhão e companhia mais agradável do que a de marido e mulher num casamento feliz. O casamento não é pecado. Fornicação é pecado, prostituição é pecado, adultério é pecado, mas casamento foi estabelecido por Deus. Há uma ala que já defende, da Igreja Católica, padres se casarem, mas esses padres, eles ficam independentes de estarem ligados, de estarem ainda dependendo de Roma. Estou mostrando isso aqui, irmãos. O escritor articulista desse artigo foi Carlos Catito e Dagmar, esposa, os quais são casados. Ambos psicólogos e terapeutas de casais e de famílias. São autores do seguinte livro: De Pais Santos, Filhos Nem Tantos. Acompanhe o blog. Vocês podem até procurar isso na internet. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? É que na igreja evangélica, não há lugar para você ser enganado. Não há lugar para que você seja enganado ou continue no erro. Aquilo que eu já falei anteriormente. Você quer continuar sendo enganado? Quer continuar acreditando em mentiras, em engodos? Então permaneça como idólatra, permaneça como uma pessoa que acredita nas indulgências, que acredita nos dogmas. Tudo errado, porque você não acredita na palavra de Deus. Estou concluindo. Esses reformadores
ainda hoje, eles estão patentes a todo aquele que quiser conhecer a palavra de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A igreja está hoje, mais do que nunca, precisando de uma segunda reforma protestante por causa dos engodos que foram enxertados, como houve antes da reforma protestante. Muita mentira está sendo enxertada hoje na igreja. E diga-se de passagem, essas igrejas que estão enxertando esses ensinamentos hediondos, absurdos, engodos e enganos, elas estão cheias. Mas na hora que essas igrejas começarem a pregar a palavra de Deus, vocês vão ver. Hoje, meus irmãos, a igreja, ela faz divisor d'água. A igreja deve fazer divisor d'água hoje. Enganos, engodos, mentiras, indulgências, dogmas, né, e tudo mais. Nomenclatura de religiões, como eu citei aqui nesta noite, que parece até que Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nome fantástico, mas não está respaldada na palavra de Deus. Então, qual é a sua escolha? Concluindo, se não aprendermos nada mais da história da igreja, devemos pelo menos reconhecer a importância de que a palavra de Cristo deve habitar abundantemente no nosso coração. Colossenses 3,16. Cada um de nós é responsável por conhecer as Escrituras e por viver de acordo com o que ela ensina, não segundo os homens, não segundo a tradição, não segundo os dogmas, não segundo indulgências, não segundo a tradição. Pois quando a igreja esquece a palavra, que deve ser onde deve estar fundamentada a nossa fé, quando a igreja esquece que a Bíblia ensina, que a Bíblia mostra, que a Bíblia revela, que a Bíblia esclarece, eles não vão ignorar tudo que Jesus ensinou, em detrimento do que os homens estão ensinando. Há muitas igrejas hoje, mas apenas um evangelho. É a fé que uma vez foi dada aos santos, Judas 3. Que sejamos cuidadosos, meus irmãos, em preservar esta fé e passá-la adiante, sem qualquer alteração, e que o Senhor continue a cumprir suas promessas de estabelecer a sua igreja, a qual Ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você que está em casa, com todo respeito a você como uma pessoa católica, eu quero que você acompanhe essa leitura que eu vou ler, último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 a 21. Capítulo 21, e eu encerro com essa leitura. Capítulo 21, versos 18 a 21. Capítulo 22, versos 18 a 21. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia. Que profecia é essa, pastor? Aqui, ó, a Bíblia. Eu, a todo que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, que profecia é essa? As Escrituras Sagradas. Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você está convidado a continuar conosco, se Deus assim nos permitir, amanhã, com a graça de Deus. Fiquem todos com Deus, Ele possa vos proteger, vos guardar e vos abençoar contra essa doença que está aí. E até amanhã.